Hoje eu estou exatamente localizado a mais ou menos 30 minutos da cidade de Elberton County, na Geórgia, nos Estados Unidos, cerca de 3 horas de Atlanta, que é a capital da Geórgia, capital do estado. Aqui, em um meio rural totalmente isolado das cidades, estão localizadas as Pedras Guias da Geórgia. As pedras onde foram colocados 10 mandamentos, exatamente da mesma forma que o Criador passou para Moisés, o homem criou 10 mandamentos totalmente contrários àquilo que o Criador ensinou, que é reproduzir e povoar a terra. Aqui nós temos 10 mandamentos que são totalmente eugenistas, 10 mandamentos que visam controlar totalmente a reprodução da população e também reduzir a população mundial. 10 mandamentos que trazem o homem para uma única corte mundial, ou seja, um único poder governamental mundial. E esses 10 mandamentos estão escritos em 8 línguas diferentes, fazendo totalmente o contrário daquilo que ocorreu na Torre de Babel. Pois na Torre de Babel, o Criador dos céus e da terra separou todas as linguagens. Aqui, eles visaram pegar essas linguagens, os idiomas que têm mais importância ao longo da humanidade, e juntaram todos em um único lugar para passar essa mensagem. E essas pedras que estão aqui atrás de mim, elas foram totalmente planejadas para serem colocadas. O local exato, qual seria o motivo deles colocarem isso aqui em um centro rural, no meio do mato, no meio do nada, próximo a mais ou menos 20, 30 minutos de uma cidade de interior que não tem praticamente movimentação nenhuma. Qual seria o motivo desse local específico? Mas antes eu quero falar a respeito delas, pois o local exato onde ela foi colocado foi totalmente planejado. Elas estão milimetricamente arquitetadas para medir o nascer e o pôr do sol de cada dia. Num orifício em cima, no teto delas, você consegue enxergar o meio-dia de cada dia. Pelas fendas centrais, elas marcam o solstício de inverno e o solstício de verão todos os anos. E por um orifício totalmente milimetrado, o qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Aqui nós temos um guia para a humanidade futura. Aqui nós temos um calendário, nós temos um relógio, nós temos praticamente uma bússola. Tudo isso entalhados em 107 toneladas de granito bruto, para que isso dure praticamente para toda a humanidade. As pedras trazem aqui os 10 mandamentos escritos em inglês. Aqui nós temos os mesmos mandamentos em espanhol. Nessa parte aqui nós temos em Swahili. Aqui em Hindi, em hebraico. Aqui em árabe. Finalizando aqui em chinês. Esses são os 8 principais idiomas da humanidade. Naquela parte ali de cima, nós temos em hieróglifos egípcios. Do outro lado, nós temos em babilônico, em grego clássico, em aramaico. Uma frase que diz que essas pedras sejam um guia para a unidade da razão. Se olharmos aqui nas tabuletas que estão escritas perto das pedras, não conseguimos achar muita coisa sobre quem fez isso ou por que fizeram isso. Aqui, pelo que eles descrevem, apenas um homem cujo pseudônimo, da forma que está escrito aqui, um apelido, o qual é chamado por R.C. Christian, compareceu aqui no ano de 1979 na cidade de Elberton, aonde eu estou hospedado, coisa de 20 minutos daqui mais ou menos, e procurou John Fendley, que era o presidente da empresa de trabalhos em granitos na cidade de Elberton. E a única coisa que ele pediu foi para que seu nome ficasse em total sigilo. E ele, com 500 milhões de dólares há 40 anos atrás, fez essas pedras. Mas para que a gente consiga se aprofundar qual foi o motivo disso, o que está escrito aqui não nos traz praticamente a nada. Nós temos que pegar nomes e retalhar a história para conseguir realmente encontrar quem é que foi, qual foi o motivo disso e por que aqui. Assim, nós temos nomes importantes ao longo da história, como Samuel Elberton, que foi o primeiro governador, o fundador da cidade de Elberton, dessa cidade de interior. Temos também o presidente do banco na época, pois a movimentação de dinheiro foi gigantesca, principalmente para uma cidade pacata como Elberton. Temos o próprio Joy Fendley, que era o presidente da empresa de granitos aqui em Elberton. E claro, essa pessoa, R.C. Christian, ou
talvez esse grupo de pessoas. Se puxarmos aí a história de Samuel Elbert, nós conseguimos enxergar muitas coisas. Ele foi um soldado de guerra, um veterano de guerra dos Estados Unidos, o qual teve seu nome colocado aqui na cidade de Elberton. Porém, podemos ver que ele era um grão-mestre, ele tinha maçonaria com muito orgulho e não deixava isso escondido de ninguém, o que, destrinchando toda a história dele, conseguimos encontrar muitas ligações, não só com ele, mas com todas essas pessoas envolvidas. A maçonaria aqui nos Estados Unidos teve uma grande influência, como eu já mostrei em muitos outros dos meus vídeos. A maçonaria foi responsável pela própria independência dos Estados Unidos. Na cidade de Washington, a própria planta da cidade tem muitos símbolos maçônicos e fazem referência até mesmo a Baphomet. A própria estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, tem o mesmo formato da estátua de Baphomet. Então, se puxarmos no mapa mundi, curiosamente, pegamos a cidade de Elberton e o estado da Geórgia no paralelo 33, o que significa muito para a maçonaria. Esse número é um número de extrema importância para os maçons. O número 33 é o alto grau da maçonaria e é por isso que a gente começa a ligar todas essas informações. Um fato de extrema importância que é pouco comentado no Brasil, mas vem sendo tema de muitas discussões em países como, por exemplo, o Japão, é a questão da rápida mudança do norte magnético da Terra. Nos últimos 20 anos, sua movimentação foi extremamente brusca, o que em alguns anos pode gerar uma catástrofe natural de proporções mundiais. De acordo com estudos, um dos pontos seguros no mundo é o condado de Elberton, e esse ponto rural, alto, onde se localizam as pedras guias da Geórgia, ficaria totalmente intacto. Uma boa parte do solo americano estaria coberta por água, caso isso aconteça. Então, temos várias coisas interligadas. Um ponto seguro exatamente no paralelo 33, um local sob influência total da maçonaria e que, se destrincharmos ainda mais, vemos até mesmo o governo americano fazendo doações para o local. Ainda resta alguma dúvida sobre quem fez isso e por que escolheram esse local? Elberton, um dos pontos mais altos do local, é esse aqui, onde estão as pedras. O paralelo 33. Esse começa a ser um dos motivos. O presidente da empresa de granito, o presidente do banco na época e Samuel Elberton foram maçons declarados. E assim, nós começamos a ligar todos os pontos que essas pessoas estavam, ao longo da história, junto com muitas outras, unidas com um único propósito, que eram passar essas pedras guias para a humanidade. E assim, percebemos que R.C. Christian, o pseudônimo que está escrito aqui, não era apenas uma única pessoa, mas sim um grupo de pessoas cujo tinha ideias eugenistas e tem ainda, juntamente com uma sociedade secreta que se chama maçonaria, aonde, detalhando o nome e o local, vemos que RC significa Rosa Cruzes. São os próprios Rosa Cruzes, um dos braços da maçonaria, trabalhando diretamente para os sionistas, que é a elite mundial, e sim com pensamentos eugenistas, pensamentos de uma grande redução populacional. As próprias pedras, se olharmos de cima para baixo, vemos que o formato da Rosa Cruz é claramente enxergado. Vemos também que o próprio nome de RC, de Rosa Cruz, e Christian, o qual eles se intitulam cristãos, também fica muito claro em tudo isso. Destrinchando a história, nós trazemos à tona que foi a própria maçonaria aonde, no paralelo 33, de acordo com o mapa mundi, colocou essas pedras com um único propósito: mostrar que eles estão no controle e quais são os seus planos para o futuro. A Sociedade Rosa Cruz é um dos braços da maçonaria. Eles têm como um dos principais objetivos obter o controle mental máximo do ser humano. Projetos que envolvem o controle mental sempre têm o braço da Ordem Rosa Cruz envolvida, como por exemplo o projeto MK Ultra, que nos trouxe as televisões nos dias atuais, ou a tecnologia 5G, que chegará em breve aos aparelhos celulares do mundo inteiro, assim também como o projeto de imortalidade humana e também o transhumanismo, que estão dentro da quarta revolução industrial, onde eles pretendem fazer com que o homem possa movimentar um corpo robótico apenas com ondas cerebrais, ou seja, apenas com o pensamento, e que, aproximadamente lá pelo ano de 2050, eles consigam transferir a mente humana, tendo já o cérebro humano totalmente mapeado, para um pendrive, um chip de computador, e assim fazer com que o ser humano não precise mais do seu corpo físico. Esse chip, esse cérebro totalmente mapeado, juntamente com a sua consciência, será colocado em um corpo robótico.
e assim eles poderão viver eternamente nesse mundo físico. O fundador da Ordem Rosa Cruz é conhecido como Christian Rosekreuz, por isso o nome de RC Christian. Nele está uma bela dualidade da forma que a maçonaria mais gosta, entre o nome de seu fundador e também o nome da Ordem, Rosa Cruz. Muitas pessoas dizem que esses mandamentos são os próprios mandamentos do anticristo, do antimessias. Muitos dizem que são os mandamentos para uma pós-nova ordem mundial. Se destrincharmos tudo isso que está aqui atrás, como eu irei fazer agora, nós conseguimos enxergar que isso sim está ligado com o único governo mundial, ou, olhando pelo lado religioso, com o próprio antimessias, ou esse líder mundial, cuja muitas instituições, como o próprio catolicismo romano, já vem solicitando há algum tempo, será o próprio anticristo ou o próprio antimessias, conforme descrito pela religiosidade da Bíblia. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. E como eu disse no início do vídeo, da mesma forma que o Criador separou as línguas e acabou com a Torre de Babel, hoje a pirâmide globalista é a nova Torre de Babel que o próprio ser humano está tentando reconstruir. O homem, mais uma vez, tentando ser maior do que o próprio Criador. Olhando aqui atrás, nós lemos esses 10 mandamentos, onde que para eles é necessário a leitura de baixo para cima, para que seja totalmente o contrário daquilo que foi passado pelo Criador. E o 10º, ou o primeiro mandamento que está escrito embaixo, é: não seja um câncer para a terra, deixe espaço para a natureza. Deixe espaço para a natureza. Isso nos remete totalmente à Agenda 2021, que fala do ambientalismo, cujo eu irei falar nos próximos vídeos sobre isso. Aqui nós veremos que tudo está interligado. A Agenda 2021, a Agenda 2030, o avanço da inteligência artificial, a quarta revolução industrial e também a redução populacional. Veremos isso conforme eu for destrinchando cada um dos itens que estão escritos aqui atrás. O 9º item, ou o segundo, da forma que eles querem que nós lemos, está dizendo: valorize a verdade, a beleza e o amor, priorizando a harmonia com o infinito. Aparentemente parece muito bonito, mas perceba que em nenhum momento falaremos de um Criador dos céus e da terra, e sim sempre das formas filantrópicas que eles agem, falando a respeito do universo, a respeito de um infinito. Mais uma vez, indo totalmente contrário à Bíblia, mas para os leigos, isso começa a soar muito bom, começa a soar maravilhoso. O próximo diz da seguinte forma: balancear direitos pessoais com deveres sociais, algo que também soa bonito, também soa filantrópico, soa harmonioso. E o próximo passo diz o seguinte: evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Assim vemos claramente que eles já começam a interferir nos governantes, e esses governantes são os próprios presidentes de cada país, que serão coordenados por um único governante mundial. Na sequência, nós temos permitir que todas as nações regulem-se de uma forma interna, porém resolvendo seus problemas em uma corte externa mundial. É a nova ordem mundial. Como eu disse, esse próximo reafirma aquilo que eu falei anteriormente. É necessário que eles tenham uma corte suprema mundial, de acordo com aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, onde eles farão com que o único governante, olhando por um lado político, aquele olho que está em cima da pirâmide, ou olhando pelo lado religioso, o próprio anticristo ou o próprio antimessias. Esse sim regulará todos os países internamente, esse sim controlarão geral, eles dominarão por uma única corte suprema mundial, e isso está descrito aqui nessas pedras guias da Geórgia. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Aí vemos mais uma vez a filantropia entrando para mascarar, para entrar como algo muito bom para a sociedade. Porém, nós sabemos quão grave será essa nova ordem mundial, e nós sabemos quão grave será essa corte suprema mundial. Controlar a paixão, a fé, a tradição, todas as coisas com razões moderadas. Você vê o controle que eles querem impor
a humanidade e começa a partir daí. O amor, a razão, a fé, as tradições, tudo isso sendo controlados por eles. E nos próximos mandamentos deles, nós veremos qual é o tipo de controle que eles realmente querem para a humanidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente, com uma única linguagem. Aquilo que eu falei no início do vídeo, se mostrando claramente aqui. Eles reuniram os 8 principais idiomas da humanidade aqui para fazer totalmente o oposto daquilo que foi feito na Torre de Babel, onde o próprio Criador separou todas as linguagens. Aqui eles estão reunindo novamente para continuar aquela construção que foi feita por Nimrod, que foi feita nos tempos antigos, 2000 anos, mais ou menos, aproximadamente antes da vinda do próprio Cristo, e agora, 2000 anos depois, eles continuam os seus trabalhos. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e as diversidades. O que seria esse controle de reprodução, esse controle de natalidade? Muitos presidentes ao redor do mundo já vêm com essa ideia de controle de reprodução. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos, uma rígida política de controle da natalidade. Chega! E a única coisa que isso faz é trazer a pirâmide cada vez mais para cima. Mostrando isso, nós entenderemos perfeitamente o próximo e último mandamento, que é, na minha opinião, o principal e o mais assustador de todos eles, que no caso seria reduzir ou manter a população abaixo de 500 milhões de pessoas. Essas 500 milhões de pessoas são excepcionalmente a elite. Hoje temos mais de 8 bilhões de pessoas na humanidade. E isso traria um genocídio de mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas no mundo todo. Somente 500 milhões, somente a elite sobreviveria a essa redução populacional, o qual esses homens que pretendem ter uma única linguagem, uma única corte, um único governo mundial, controlar até mesmo a fé e a tradição de todas essas pessoas, esses mesmos homens são os que querem reduzir a população. Não é à toa que eles querem que hoje esses 8 bilhões de pessoas cuidem extremamente da natureza. A Agenda 2021 fala sobre isso, um mundo sustentável. Senhor presidente, o senhor fez alusão à necessidade de harmonizar, de compatibilizar o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se preserva a natureza e a dotação de recursos naturais que o país tem, dada a imensa biodiversidade que o país tem. O senhor poderia compartilhar conosco alguns detalhes pormenores sobre esses planos da agenda de sustentabilidade? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Hoje, 30% do Brasil são florestas, então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Pois eles estão apenas protegendo que os próprios descendentes deles, os próprios 500 milhões de pessoas que ficarão aí nesse mundo após eles conseguirem a 4ª Revolução Industrial, qual eu falarei no próximo vídeo. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da 4ª Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Esses sim serão os que herdarão essa humanidade de acordo com essas pedras, de acordo com o guia que eles colocaram aqui. Nos próximos vídeos eu falarei a respeito da 4ª Revolução Industrial, por que eles ainda mantêm a humanidade viva, qual a necessidade de tudo isso e como será os próximos passos para que eles concluam esses objetivos que estão aqui atrás de mim, encravados aqui nas pedras da Geórgia. Caso você seja novo aqui no canal, inscreva-se, não esqueça de deixar o seu like e o seu compartilhamento. Eu estou aqui em dezembro, hoje é dia 28 de dezembro do ano de 2018, está muito frio, é inverno aqui, está um tempo bem chuvoso, realmente está menos de 10 graus, mas eu consegui fazer essa gravação aqui para vocês, para passar todas essas informações. Então conto realmente com o compartilhamento de vocês e com o like. Não esqueçam de adquirir o meu segundo e-book, o qual eu falo exatamente toda a história disso aqui. Estou colocando alguns vídeos no e-book que são só para o e-book, para agradecer as pessoas que me dão essa força para continuar divulgando essas mensagens com cada vez mais força, cada vez mais veracidade aqui nesse canal, mostrando de perto
aquilo que muitos não conseguem enxergar. Países como o Brasil acabam tratando tudo isso como teoria da conspiração. Porém, países mais desenvolvidos, como o próprio Estados Unidos, as pessoas lutam e começam a enxergar tudo isso de uma forma real, vendo que não é apenas uma brincadeira. A cada dia que passa, essa agenda global, o qual eles trazem aí como um de seus objetivos principais, vem sendo concluída dia após dia. Então, acompanhe meus próximos vídeos para que vocês possam entender e de uma vez por todas encaixar todas as partes desse quebra-cabeça. Hoje eu estou a aproximadamente 2.450 metros de altura ao nível do mar. Vim até aqui pessoalmente para ver com meus próprios olhos e também compartilhar com todos vocês mistérios que a ciência muitas vezes esconde de todos nós. E também, quando questionada, a própria tecnologia não tem resposta para todas estas perguntas. Hoje eu estou no Peru, mais exatamente no Santuário de Machu Picchu, e vim até aqui para comprovar coisas que estão escritas em livros antigos, como o próprio livro de Enoque, e até mesmo o livro de Gênesis, escrito verdades que faz com que, olhando para o passado, podemos entender o nosso futuro, foram escondidas pela denominação católica há alguns anos atrás. O livro de Enoque, mais exatamente, nos conta uma bela história explicada de uma das partes do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Moisés resume o início da humanidade, onde anjos que caíram dos céus, chamados de Anunnakis, ou aqueles que vieram dos céus, se materializaram em corpos de homens e coabitaram com mulheres, por acharem elas muito bonitas. O livro de Enoque nos detalha totalmente essa história e nos mostra coisas que nos trazem respostas para muitas coisas nos dias de hoje. Naquela época, pelo que é descrito naquele livro, esses anjos que caíram dos céus, chamados de Anunnakis, ou aqueles que desceram dos céus, sim, tiveram relações com mulheres. E dessas mulheres nasceram seus filhos. Esses filhos nasceram com anomalias, eles nasceram gigantes que eram chamados de Néfilins no livro de Gênesis escrito por Moisés. Esse é um dos locais mais interessantes que temos por aqui. Esse local aqui era um local feito para adoração ao sol, se chama Sacsayhuamán. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui atrás de mim. Olha o tamanho dessa rocha, ela pesa toneladas, é uma rocha marítima. E olhe os cortes precisos de encaixe entre umas e outras. Hoje, em 2019, não temos nenhum tipo de tecnologia para fazer coisas dessa forma. Esse local aqui em Cusco é extremamente alto e eles trouxeram tudo isso para cá anos e anos, centenas ou até mesmo milhares de anos atrás. Para mim, essas construções são construções pré-diluvianas que foram feitas pelos próprios Néfilins e ensinadas pelos Anunnakis, os anjos caídos, aqueles que desceram dos céus. E eles ensinaram muitas coisas às primeiras civilizações no mundo. Ensinaram sobre engenharia, sobre a contagem dos dias, os calendários. Falaram sobre linguagem escrita, linguagem em sinais, em símbolos. Ensinaram sobre plantio, agricultura, entre muitas outras coisas, de uma forma que o ser humano talvez jamais conseguiria entender. Uma das coisas que foram ensinadas às primeiras civilizações pelos anjos caídos, no caso a civilização dos sumérios, foram a agricultura, como plantar, como colher e formas diferentes de fazer isso. Aqui onde eu estou em Pisac, a mais ou menos 3.400 metros de altura. É até difícil de respirar por conta da altitude. E isso que vocês estão vendo são as formas que eles utilizavam para se adaptar às montanhas, à altura das montanhas e fazer esses campos de agricultura. Cada campo desse que vocês estão vendo, eles faziam plantações principalmente de milhos, batatas, e mesmo assim, a água das chuvas que caíam
eram recolhidas lá embaixo. Então podemos ver que há anos e anos atrás eles já tinham um sistema bem intrincado de agricultura, algo que podemos ver pelo livro de Enoque, que foi muito bem ensinado aos anjos caídos. No caso aqui, a civilização que usufruiu de tudo isso foi a civilização Inca. Pela história deles, foram os Incas que construíram aqui, mas sabemos que muito antes disso, pelos Sumérios e pelos próprios Anunnakis, aqueles seres que caíram dos céus, eles já praticavam esse tipo de agricultura, com o conhecimento que trouxeram de áreas celestiais. Porém, algo desagradou muito o Criador, pois além de ensinarem todas essas coisas, revelaram também aos homens segredos que eles jamais deveriam saber, segredos dos céus, segredos do mundo espiritual. Sendo assim, o Criador, vendo toda essa situação, gigantes já acabando com plantações dos homens, gigantes que além de ajudar nos trabalhos de engenharia, gigantes que ajudavam nos trabalhos de arquitetura dos locais, também estavam acabando com a comida e com os animais dos seres humanos. A perdição sexual era gigantesca naquela época. E o principal, aqueles anjos caídos, irados por serem punidos pelo Criador, por terem revelado os segredos que eles jamais poderiam falar, ficaram com raiva por terem sido aprisionados nesse mundo físico eternamente. O Criador os colocou para viver aqui, nesse mundo material, para sempre, sem nunca mais poder voltar ao mundo espiritual. Assim, além de ensinarem todas essas coisas, eles passaram a mostrar ao homem que o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus dos céus e da terra, não era o Pai, não era Deus, e sim o Sol. A partir daí, as primeiras civilizações começaram a adorar de uma forma extremamente forte o Sol e outros astros celestes, e assim passaram a se esquecer de Deus. Hoje eu estou aqui com o Lúcio, esse é o meu guia, e está me ensinando praticamente tudo aqui a respeito da cultura dos Incas e a respeito do Machu Picchu. Tudo bem, Lúcio? Tudo muy bien, buenas tardes, amigos de Brasil. Lúcio, qual é o motivo de Machu Picchu ser construído tão alto, num lugar tão alto? Bueno, hay en sí tres motivos, razones importantes por las cuales ellos siempre las edificaciones en las partes altas. La primera, ¿no? Estar más próximo al sol, la luna, las estrellas, deidades, divinidades importantes. Así ellos podían conectarse y comunicarse de mejor manera. Una segunda razón es que es un lugar estratégico. Como ustedes pueden apreciar, está rodeado por todas las montañas. Está rodeado por el mismo río, lo cual lo hace ver una zona segura, estratégica. Porque al final de los últimos andenes, terrazas que tenemos de este lado y del otro lado que voy a mostrar, tenemos abismos, precipicios de casi 400 metros de profundidad. Un lugar estratégico. Y una tercera razón, ¿no? Se podría decir, ¿no? Para la seguridad también, ¿no? De cualquier invasión, de personas ajenas que llegarían al lugar. Por eso tenemos las montañas, que son como puestos de vigilancia y al mismo tiempo observatorios astronómicos muy importantes. Muy bueno. Muchas gracias, Lúcio. No, ¿por qué te hago? A partir daí, com um ato de misericórdia, ao contrário daquilo que muitos pensam, o próprio Criador dos céus e da terra enviou um dilúvio, numa tentativa de recomeçar a civilização do homem, descontaminando tudo aquilo que os Anunnakis, os anjos caídos, passaram a lhes ensinar. E dessa forma, além de ter misericórdia do homem, ele também acabaria com toda aquela podridão e manteria o início, novamente, de uma nova família, no caso, pela família de Noé. Porém, algo muito ruim aconteceu. Um de seus filhos, chamado Cã, aquele que riu da nudez de seu próprio pai, com raiva, com ira do seu próprio pai e também do Criador dos céus e da terra, continuou seguindo os ensinamentos dos Anunnakis, os ensinamentos dos anjos caídos. A partir de Cã vieram pessoas como o próprio Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel. E deles, dos seus descendentes, saíram uma das primeiras civilizações no mundo, que eram os Sumérios. A palavra Sun é derivada de sol em inglês, e é por isso Sun, Sum, Sumérios. Aqueles homens que continuaram com todos aqueles ensinamentos e principalmente negando o Criador dos céus e da terra e adorando ao sol. Tais homens e tais descendentes de Cã e dos Sumérios ainda existem nos dias de hoje. Existe uma guerra entre os outros filhos de Noé, que deu continuidade à linhagem que adora o Criador, e contra a linhagem de Cã, aqueles que adoram a anjos caídos, aqueles que exaltam anjos caídos, que seguem os seus ensinamentos e que acabam adorando ao sol.
Aqui onde eu estou fazendo todas essas gravações no Peru, em vários locais diferentes, podemos ver e constatar todos esses fatos que estão escritos, tanto no livro de Gênesis, quanto também no livro de Enoque. Pessoal, aqui a gente está em uma parte do templo, onde a gente pode ver que as pedras são muito bem polidas pelo tamanho delas. E naquela parte ali era um altar sagrado onde eles realizavam sacrifícios, não é mesmo, Lúcio? Pelo que o Lúcio me ensinou, eles faziam naquela época sacrifícios de lhamas, Porquinho de Indias, de color negro. ¿Por qué la cor negra? Para los incas el color negro era algo sagrado, divino, único, utilizado a menudo en cualquier ceremonia. Pero también practicaron sacrificios humanos, utilizando en este caso a los crianzos, Sí. a los pequeños, que a los crianzos más tiernos, más puros, más inocentes. Estos sacrificios de estos crianzos solo en casos extremos, pasaba algún terremoto, había alguna sequía, alguna epidemia. Solo en esos casos extremos utilizaron a los crianzos para calmar la furia y el enojo de sus dioses divinidades importantes. Os sacrifícios eram feitos para o sol, Para sus deidades importantes. Sim. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi gravado por mim em um dos locais considerados sagrado pelos Incas. Incas foram civilizações que vieram trazendo o conhecimento herdado pelos Sumérios e principalmente pelos Anunnakis, pelos anjos caídos. Aqui onde eu estou, no Machu Picchu, é considerado um dos locais mais sagrados deles, um templo, um santuário, uma cidadela, aonde eles faziam adoração ao sol e onde podemos constatar com nossos próprios olhos todos esses ensinamentos, inclusive os seus rituais de adoração ao sol. É muito engraçado olhar tudo isso, pois nem mesmo o povo andino sabe exatamente como tais coisas foram feitas, como o próprio Machu Picchu foi exatamente construído. De acordo com o que eles ensinam, tudo isso aqui foi construído há mais ou menos 400 anos atrás pelos próprios Incas. Porém, os próprios Incas tinham uma estatura média de 1,60 m, 1,65 m de altura. Aqui estamos em regiões de montanhas a mais de 2.000 metros de altitude ao nível do mar. E o mais interessante é que existem rochas que pesam toneladas, que foram muito bem esculpidas, polidas e encaixadas, sem nem mesmo usarem argamassa entre elas. Um conhecimento de engenharia fantástico podemos observar aqui. E o mais interessante é que vem terremoto e vai terremoto e essa estrutura não se abala. Elas estão extremamente encaixadas, em perfeito estado até os dias de hoje. Pode vir terremoto, passar abalos sísmicos que elas conseguem resistir. E o mais interessante é que entre elas não existe cimento ou nenhum tipo de argamassa. Elas estão apenas encaixadas. Outra ligação interessante é ver com que em cima dessas rochas existia um templo feito para estudos astronômicos dos céus, das estrelas e principalmente do sol. Pois os anjos caídos, aqueles que ensinaram a principal tecnologia para o homem no princípio da humanidade, eles passaram todo esse conhecimento aos sumérios. E as outras civilizações vieram adquirindo. Celtas, incas, maias, todas essas civilizações iniciais aí no período da Terra, elas obtiveram todo o ensinamento deles e assim se perpetuaram ao passar dos anos. Como podemos constatar que essas histórias sejam falsas? Pois se observarmos regiões na América do Sul, como em Pumapunco, na Bolívia, temos construções extremamente parecidas, com pedras cortadas, pedras gigantescas, polidas, encaixadas, sem nem mesmo argamassa, da mesma forma que aqui, que tem data de registro de antes mesmo do dilúvio, são construções pré-diluvianas. Tudo indica que naquela época, na época onde existiam gigantes, os Nénfilis aqui na Terra, tais construções foram feitas. Essa aqui, o Machu Picchu, Pumapunco e muitas outras que estão espalhadas pelo mundo, como pirâmides do Egito e até mesmo várias na América do Sul. Desde aquela época, a inteligência dos Anunnakis, passada pelas primeiras civilizações, fizeram com que eles construíssem locais de uma forma tão bem feita que até os dias de hoje eles se mantêm intactos. Os Incas apenas chegaram até essa região no seu devido tempo e usufruíram de todas essas construções aqui. Não foram extraterrestres, não foram os Incas, e sim gigantes, Nénfilis, conforme está relatado no livro de Enoque, conforme está relatado no livro de Gênesis. Os anjos caídos, ao se juntarem com os homens, deram a luz aí a gigantes, e provavelmente naquela época, estes gigantes seguiram com essas construções. Rochas do tamanho dessas aqui, como vocês podem estar vendo, podem comparar ao meu tamanho. Não há
tecnologia nenhuma nos dias de hoje para que elas sejam arquitetadas ou até mesmo usadas em construção. São rochas marítimas. O local aqui é extremamente alto e é praticamente impossível de alguém conseguir fazer algo assim. E qual seria o grande mal e a pior coisa de tudo isso? Hoje, em 2019, podemos ver que várias religiões, as principais religiões mundiais, ainda adoram e endeusam o Sol como o Criador dos céus e da terra. Colocam o Sol no lugar do verdadeiro Deus. Como, por exemplo, a denominação católica romana, que por acaso tem símbolos dentro de sua doutrinação, que são o Sol, o próprio nome, em muitas denominações, com muitos CNPJs, principalmente no Brasil, é conhecido como Mitra. Lá em Roma, Mitra era o Deus Sol. O mesmo Deus Sol que foi incentivado pelos anjos caídos, pelos Anunnakis, a serem adorados naquela época. Ao longo dos anos, ele foi adorado de diversas formas no mundo. O dia 25 de dezembro é um dia que é especial a dedicação ao Deus Sol. E no caso de Roma, o Deus Sol romano, o Deus Sol Mitra, eles apenas deixaram como uma mensagem subliminar para se comemorar o dia de nascimento de Cristo. Mas na verdade estão comemorando ao Deus Sol Invictus. Tais ensinamentos que foram trazidos até os dias de hoje. Aqui no Peru, próximos a mim, eu visitei 3 templos de adoração ao Sol. O primeiro, que foi o Coricancha, exatamente no centro da cidade de Cusco. Estou aqui hoje no Templo do Sol, em Cusco. Vou mostrar para vocês um pouco da arquitetura deles, para que vocês possam olhar como é diferente das nossas nos dias de hoje. Vocês podem perceber que o tipo de arquitetura aqui é parecido com o que a gente vê lá na cidade do Machu Picchu. Só que as pedras, por ser um templo de adoração ao Sol, elas são totalmente polidas, muito bem feitas. E mais uma vez, a gente vê que aqui a gente não encontra argamassa, não encontra cimento entre elas. Elas são apenas muito bem cortadas e muito bem encaixadas umas nas outras. Ali em cima, eles colocam uma maior e mesmo assim mantém o mesmo padrão, o mesmo processo de encaixe entre as rochas. O segundo, que foi no alto de Ollantaytambo, um outro vilarejo no Vale Sagrado do Peru. Hoje eu estou em Ollantaytambo. Esse local exatamente aqui é um templo dedicado ao Sol, mais um dos templos dedicados ao Sol na região onde eram adorados pelo povo Inca e provavelmente que trouxeram aí na história, ao longo da história, de acordo com os ensinamentos do povo sumério e principalmente dos ensinamentos dos Anunnakis, aqueles que desceram do céu. Se vocês olharem na parede que está atrás de mim, temos uma pedra totalmente polida, pedra que é exatamente igual às outras que tem nos outros templos dedicados ao Sol. O mais interessante de ver aqui, mais uma vez, é o tamanho das rochas na altura que nós estamos. Foram mais de 250 degraus para subir aqui e toda essa região que vocês podem estar vendo aí na tela é considerada o Vale Sagrado, cidade de Ollantaytambo. E o terceiro e talvez o mais importante é esse aqui, dentro do Machu Picchu. Estamos agora aqui observando o Templo do Sol e ele vai dar uma explicação aí para nós. Estamos frente al Templo del Sol. Observen el famoso torreón o Templo del Sol. Una verdadera obra maestra, un trabajo de ingeniería civil, arquitectura inca impecable, imponente, y está edificada sobre una roca natural de la misma montaña. Lo que nosotros vamos a apreciar aquí en Machu Picchu es la verdadera armonía, el respeto que ellos tendrán de su construcción, arquitectura con la naturaleza. Es decir, aprovecharon ese enorme bloque de piedra para edificar a la forma natural esa hermosa edificación que viene a ser el famoso torreón o Templo del Sol. Tiene 2 llanelas abiertas de forma trapecio. Frente a nosotros tenemos una y la otra ventana o llanela está de este otro extremo, por donde se va a poder apreciar el ingreso de los primeros rayos de sol por ambas llanelas, solamente en 2 fechas al año. Cada solsticio de invierno, 21 de junio, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear al frente de la montaña, los primeros rayos de luz del sol ingresarán por esa llanela principal. Y cada solsticio de verano, 21 de diciembre, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear del otro lado de la montaña, exactamente de esa puerta denominada la Puerta del Sol que tenemos al frente de la montaña. Y los primeros rayos de luz del sol por esta otra llanela.
lo que nos va a indicar que este famoso torreón o templo del sol, aquellas épocas para los incas, fue un observatorio astronómico muy importante para poder observar el movimiento, el desplazamiento del sol y así poder determinar claramente el cambio de estación. Épocas claves que van a determinar solamente la época de lluvia para empezar la plantación y la época de secas para recoger los productos. Un observatorio astronómico muy importante, el famoso torreón o templo del sol. Em todos eles, podemos ver as mesmas formas de construções de outras partes do mundo, como por exemplo o que eu mostrei na Bolívia, em Pumapunco. Aqui, nas áreas mais simples da cidade, as rochas enormes, muito bem cortadas, porém menos polidas. E nesses templos dedicados ao sol, as rochas extremamente polidas, encaixadas, cortadas perfeitamente. O que faz o homem, em muitas partes no mundo, adorar ao sol, até os dias de hoje, subliminarmente, por trás de muitas religiões, foram os próprios ensinamentos dos anjos caídos. E aqui, nós podemos ver que todas essas coisas podem ser confrontadas com a vida real. Um estilo de engenharia, um estilo de agricultura, um estilo de vida e de ensinamentos que estão relatados nas Escrituras e principalmente no livro de Enoque. Livro que foi considerado apócrifo pelo catolicismo romano com o intuito de fazer com que as pessoas não saibam a verdade, com o intuito de esconder muitas coisas do passado para que não possamos enxergar o nosso futuro. Muitos líderes ainda seguem os ensinamentos desses anjos caídos. Muitos líderes, nos dias de hoje, fazem parte da descendência de Cã, dos sumérios, e é por isso que vemos o mundo do jeito que ele está. As pessoas, por meio das religiões e até mesmo da política, acabam se virando contra ao Criador, não conhecem o verdadeiro Criador e acabam estando aí, seguindo ensinamentos dos próprios anjos caídos. Ensinamentos como a própria área medicinal foram passados por eles, ensinamentos que até os dias de hoje talvez o homem nunca conhecesse. O próprio aborto está descrito no livro de Enoque como uma prática ensinada pelos Anunnaki. E assim nós conseguimos ver com nossos próprios olhos que tais fatos, que são escondidos de todos nós, acabam sendo reais e acabam sendo verdade. Observando toda essa estrutura e confrontando ela com o livro de Gênesis e principalmente com o livro de Enoque, fica muito claro que todos esses blocos de rocha, essas pedras extremamente pesadas, cortadas e polidas, tiveram auxílio dos Nêmfilis, dos próprios gigantes naquela época, em um período pré-diluviano. Eles construíram, carregaram e moldaram toda essa estrutura muito antes do dilúvio. E está até hoje, no ano de 2019, praticamente intacta para que todos nós possamos observar. Qual o motivo de tudo isso? Qual o motivo de esconderem todas essas coisas de nós? Deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Loucura, coincidência ou a pura realidade que realmente esconderam? Se for sua primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você inscreva-se. Não esqueça de me ajudar no compartilhamento desse vídeo. Foram dias para gravar tudo isso e são muitas informações de muita importância para que as pessoas abram os olhos e cada vez mais saibam sobre tais coisas. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais e mais uma vez me ajudem no compartilhamento. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Haveria a NASA então encontrado o local exato onde estão aprisionados os 200 anjos caídos na Antártida? Esse acontecimento, que muitos pensam que é apenas uma história, foi comentado por Moisés no início do livro de Gênesis e totalmente explicado por Enoque em seu testamento, o qual é chamado de o Livro de Enoque, o mesmo que o catolicismo romano, no ano de 393, mais exatamente no Concílio de Hipona, o colocou para fora de seu cânon, considerando-o como um livro apócrifo. Porém, judeus ortodoxos da Etiópia e algumas antigas religiões sempre o consideraram como um livro verdadeiro e também inspirado. As próprias escrituras, por exemplo, nos mostram que Enoque, o qual era bisavô de Noé, foi então um homem que realmente andou junto com o Criador. A Epístola de Pedro, apóstolo de Cristo, faz uma referência clara a anjos que ficaram aprisionados e que até os dias de hoje ainda aguardam pelo dia do julgamento, confirmando então a mesma história contada por Enoque. A carta de Judas também faz total referência a essa pessoa, confirmando a sua existência e também a sua ligação com o próprio Deus. Esconder da humanidade a existência e a localização desses anjos caídos é algo que o catolicismo romano vem fazendo ao longo dos últimos anos.
pois não é interessante de forma alguma para eles que a grande massa populacional tem, enfim, todo esse conhecimento. Mas se você estudar e observar todas as informações que vêm sendo lançadas para nós ao longo dos últimos anos, fica impossível negar que tudo isso é verdadeiro. No vídeo de hoje, nós observaremos essa descoberta da NASA e o lado oculto dos anjos caídos. Para começarmos a entender toda essa história de anjos caídos e qual realmente então foi essa descoberta feita pela NASA, é necessário observarmos o passado, falarmos do livro de Enoque. Ele explica que no início da humanidade, antes mesmo do dilúvio, houve uma batalha nos céus, onde uma parte dos anjos acabaram se rebelando contra o verdadeiro Criador dos céus e da terra, e foram então expulsos daquela dimensão celestial. Assim, esses anjos caíram para esse nosso plano físico e se materializaram em corpos de homens, porém acabaram trazendo um grande conhecimento que eles retinham desde lá dos planos celestiais. Esse conhecimento foi passado para a primeira civilização que existiu na humanidade. Eles ensinaram muitas coisas realmente aos homens e, como uma forma de ir contra também ao próprio Criador, acabaram contando segredos que não poderiam ser contados de forma alguma para os seres humanos. Assim, desde lá, fizeram com que o homem passasse a adorar ao Sol ao invés do Criador, enganando realmente a primeira civilização, utilizando todo o conhecimento que eles tinham sobre astronomia para isso. Mas a ira do Criador veio enfim sobre todos eles quando eles começaram a ter relações com mulheres, por conta da beleza enfim que eles observavam sobre elas, o que acabou trazendo algo muito errado sobre a humanidade, pois os filhos que surgiam entre anjos caídos e as mulheres nasciam com severas anomalias. Eles eram gigantes, tinham uma força muito maior do que o normal, comiam muito mais do que qualquer pessoa e seu tamanho era descomunal, o que fez com que Deus se irasse completamente. E antes de enviar o dilúvio para dar um recomeço em tudo isso que estava errado, ele deu ordens ao arcanjo Rafael, e de acordo com o que está escrito no capítulo 10 do livro de Enoque, para que assim ele amarrasse o líder desses anjos caídos, chamados de Azaziel, e o aprisionasse em uma grande fenda no meio do deserto de Tudael, cobrindo, enfim, com grandes pedras agudas. Curiosamente, o deserto que está na região de Tudael fica no Egito, e é exatamente lá que temos uma formação de pedras, o qual faz total sentido quando olhamos diretamente para elas, pois essas pedras são as pirâmides. No mesmo momento, o Criador ordena aos arcanjos celestiais que, da mesma forma que capturaram o líder Azaziel, capturem também 200 outros anjos caídos, os amarrem e coloquem em um lugar onde o sol queima tanto de dia quanto de noite, em um lugar que era considerado como a extremidade da terra, onde haveriam também 6 montanhas. Tudo isso está descrito então no capítulo 18, e de acordo com esse capítulo, por todas essas características que nos foram passadas, esse local é exatamente a Antártida, onde curiosamente foram encontradas lá também pirâmides da mesma forma que no Egito. Recentemente existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados. A Antártida é um local realmente misterioso, pois nós, seres humanos comuns, não podemos simplesmente ir até lá, como se realmente algo que nós não pudéssemos descobrir fosse guardado às 7 chaves naquele local, algo que não querem realmente que nós saibamos. Em 1º de dezembro do ano de 1959, vários países assinaram o Tratado de Antártida, o que proíbe a circulação de qualquer ser humano civil. Apenas cientistas e militares podem ir até o local. E foi lá que, além das pirâmides, nos revelaram uma descoberta que agora faz total sentido e fecha perfeitamente o nosso raciocínio diante dessa história do livro de Enoque. O local se chama Terra de Wilkes. No ano de 2006, a NASA descobriu que exatamente nesse lugar, totalmente submerso no gelo, existe, por algum motivo misterioso que nem eles mesmos sabem o porquê, uma cratera gigantesca. Na verdade, a maior cratera que já existiu no mundo todo,
com cerca de 250 quilômetros de largura e uma profundidade de 850 metros, maior até mesmo do que aquela que eles dizem que extinguiram os dinossauros há milhares de anos atrás, a qual se localiza na península de Yucatán, ali na região do Golfo do México. Essa, de Yucatán, possui cerca de 90 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Utilizando um satélite que se chamava Grace, os cientistas, enfim, fizeram um tipo de uma minuciosa tomografia no local e descobriram então que nessa cratera, na Antártida, existe uma enorme anomalia eletromagnética, o qual bate perfeitamente com o que é descrito no livro de Enoque. Lá seria o local onde possivelmente foram aprisionados então os 200 anjos caídos, o qual eles ficarão lá presos até o dia do julgamento, assim como descreve o livro e também como descreve a própria Epístola de Pedro, que diz assim: porque se Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, e havendo-os lançados na sepultura, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Tudo isso mostra perfeitamente para nós que grandes são os mistérios que rondam a humanidade, grandes são as verdades que rondam as Escrituras. Possivelmente, na terra de Wilkes, estão então, até hoje, aprisionados estes anjos caídos que aguardam até o dia do julgamento. Assunto que líderes religiosos e líderes políticos não querem de forma alguma que a grande população saiba, pois isso faria com que muitos, de uma forma ou de outra, começassem a enxergar toda a verdade descrita nas próprias Escrituras. Caso você queira saber mais sobre tudo isso, no primeiro link aqui na descrição eu estou disponibilizando um e-book feito por mim, um e-book que realmente deu trabalho para fazer, pois eu fui realmente fazer um estudo extremamente minucioso sobre anjos caídos e gigantes, o qual se chamavam Nêmfilis. Gravei diretamente do Peru. E esse assunto, eu tenho certeza que somará com o seu conhecimento, fará com que você possa abrir a sua mente e te ajudará muito mais nos seus estudos. Qual é o motivo de Machu Picchu ser construído tão alto, num lugar tão alto? Bueno, hay en sí tres motivos, razones importantes por las cuales ellos siempre las edificaciones en las partes altas. La primera, estar más próximo al sol, la luna, las estrellas, deidades, divinidades importantes. Esse local aqui era um local feito para adoração ao sol, se chama Sacsayhuamán. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui atrás de mim. Olha o tamanho dessa rocha, ela pesa toneladas, é uma rocha marítima. E olhe os cortes precisos de encaixe entre umas e outras. Hoje, em 2019, não temos nenhum tipo de tecnologia para fazer coisas dessa forma. Esse local aqui em Cusco é extremamente alto e eles trouxeram tudo isso para cá anos e anos, centenas ou até mesmo milhares de anos atrás. Para mim, essas construções são construções pré-diluvianas que foram feitas pelos próprios Nêmfilis e ensinadas pelos Anunnakis, os anjos caídos. Frente al Templo del Sol. Observen el famoso torreón o Templo del Sol. Una verdadera obra maestra. Um trabalho de engenharia civil, arquitetura impecável. Então estou deixando ele aqui no primeiro link na descrição para que você possa então somar ao seu conhecimento. Recentemente existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A Antártida, sem dúvidas, é um dos lugares mais misteriosos que temos no mundo aí nos dias de hoje. Um dos lugares mais intrigantes, pelo menos considerado assim por mim. Qual seria o motivo de países se unirem aí e formarem um tratado que não permite com que pessoas civis, assim normais, assim como eu e você, possamos ir até lá? Conhecer, estudar, tirar fotos, eles não permitem que nós passemos de certo ponto. Qual seria o motivo de cercear, não deixarem que as pessoas vão até lá? A minha pergunta principal do vídeo é essa: será que poderiam existir anjos caídos, aprisionados na Antártida? Aparentemente isso pode soar como loucura aos seus ouvidos, teoria da conspiração, ou então até mesmo ficção. De onde eu estou tirando essas informações? A princípio, desse livrinho aqui, que no caso é o livro de Enoque, um livro que foi considerado aí apócrifo pelo catolicismo romano, para que ele seja totalmente descredibilizado, mas que se você estudar, você verá que ele era considerado verídico pelos judeus da Etiópia. Inclusive, os apóstolos de Cristo citaram aí em algumas cartas o próprio Enoque, e até mesmo trechos do livro de Enoque,
Inclusive em Gênesis, o próprio Moisés mostra uma história que bate aí, coincidentemente, com os relatos de Enoque. Então vemos que essas coisas não são tão apócrifas assim como são consideradas nos dias de hoje. E que o próprio livro de Enoque, sendo estudado, ele nos revela muitas coisas que vai contra as doutrinas do catolicismo romano, incluindo aí a prática de adoração ao sol, que foram coisas ensinadas pelos anjos caídos aos homens no início das civilizações. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, onde eu fui até o Peru para mostrar como civilizações atuais tiveram influências desses anjos caídos, inclusive adoram ao sol, assim como o catolicismo romano, de uma forma subliminar, até os dias de hoje. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, pois é muito interessante, envolve aí todos esses assuntos de anjos caídos, Anunnakis, Nêmfilis, gigantes, até os dias de hoje. Isso pode revelar muitas coisas para você que tem sede aí de conhecimento. Se você quer conhecimento, estou disponibilizando o meu e-book a respeito do livro de Enoque, decifrando o livro de Enoque. Se você quer me dar uma força aí no canal e receber uma carga extra de conhecimento, por favor, adquira, me ajude. Inclusive é totalmente seguro. Se você não receber de repente de alguma forma, você pode aí se tornar e a própria plataforma do Hotmart te devolve imediatamente. Nessa nova plataforma é muito mais simples, você faz um cadastro rápido e imediatamente você recebe o seu e-book. Minha pergunta é, será que poderiam então existir anjos caídos, os quais foram relatados no livro de Enoque, na Antártida? As informações que eu tenho para passar para vocês são muito importantes. A gente vai rodar um videozinho aqui agora que vai fazer a sua mente abrir quanto a isso, principalmente quanto ao livro de Enoque. Se você não sabe, ou não leu ainda, ou não lembra da história relatada no livro de Enoque, ele mostra que anjos se rebelaram contra o Criador nos céus e desceram até a terra, observando que haviam mulheres que eles consideravam elas muito bonitas. Eles se materializaram em corpos de homens e assim coabitaram, fizeram sexo com as mulheres. Entre essa junção dos anjos caídos e as mulheres, nasceram aí gigantes, que eram chamados de Nêmfilis. Esses Nêmfilis, ao passar do tempo, eles começaram acabando com os alimentos humanos, eles começaram até mesmo tentando se alimentar de homens. E o Criador, vendo tudo isso, se irou, vendo a perdição gigante e aquilo que os anjos caídos haviam feito, ensinado várias coisas à humanidade, inclusive segredos que não poderiam ser revelados aos homens. O Criador se irou e enfim mandou o dilúvio como um ato de misericórdia, ao contrário daquilo que muitos pensam, um ato de renovação. E assim tudo ocorreu. Mas antes disso, ele mandou que se aprisionassem até o dia do grande julgamento, até o dia do juízo, o qual está relatado até mesmo pelos apóstolos de Cristo, que esses anjos estão presos ainda, até os dias de hoje, aguardando o dia do grande julgamento. E um deles, como vocês podem ver aí no capítulo 10 do livro de Enoque, é Azaziel, o qual está claramente dizendo que ele foi preso no deserto de Dudael, onde o próprio Criador diz aí para o anjo Rafael, assim, amarra Azaziel, mãos e pés. Azaziel era um dos líderes deles lá. Lançam na escuridão, abrindo o deserto que está em Dudael, lançam nele, amarra sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. O deserto de Dudael, curiosamente, hoje é mais ou menos ali na região onde temos as pirâmides do Egito, a pirâmide de Gizé. E curiosamente as pirâmides são feitas de pedras agudas, extremamente pesadas, que não se sabe até hoje como foi construída e que as datas batem coincidentemente com a época em que Enoque estava vivo. Não é realmente curioso tudo isso? Certa parte das pirâmides do Egito você não pode também ultrapassar, é proibido, eles não deixam. O que será que tem lá que eles não permitem que as pessoas possam enxergar? Todas as informações convergem e batem para isso. Outro fato curioso, se você observar no capítulo 18 do livro de Enoque, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vê que os outros anjos, uma boa parte deles, os que não foram destruídos, foram aprisionados também em outro ponto. E esse ponto se refere a um local aí, como vocês podem ver, que é na extremidade da terra, onde está ali o firmamento dos céus acima dele, onde o sol passa de dia e de noite, assim, um local que bate curiosamente com a Antártida. E curiosamente foram encontradas pirâmides, da mesma forma que no Egito, na Antártida, que é considerado um local totalmente inabitável, inabitado. E nós vamos assistir um vídeo agora que pode aí mexer com a nossa mente e fazer com que você comece a observar as coisas desse ponto. Por isso eu peço, se você for novo aqui nesse canal, inscreva-se. Essas informações são bem interessantes, você não vê isso na mídia convencional. E também peço que você me ajude aí no compartilhamento da mensagem. Vamos rodar o vídeo aí, pois é muito interessante, e no final eu volto fazendo meu comentário.
Veja aí. A maioria dos geólogos acredita que a Antártida está completamente congelada e inabitada há mais de 12 milhões de anos. Mas em 2012, novas fotografias revelaram formações na paisagem que desafiam essa teoria. Estruturas misteriosas em forma de pirâmides emergem do gelo que está derretendo agora. Recentemente, existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados, como um desenho muito parecido com as pirâmides de Gizé, no Egito. Então a gente vê que as coisas são realmente fascinantes. As informações batem, as informações se aproximam. Teriam anjos caídos, ficados, aprisionados na Antártida, embaixo ali da pirâmide de Gizé, com o próprio Azaziel, aguardando o dia do julgamento até os dias de hoje. Pirâmides são o mesmo símbolo que é utilizado dentro da nova ordem secular que quer ser implantada por esses caras. O que será que haveria por trás de tudo isso? Vamos continuar. Embora os cientistas convencionais tenham explicado que essas fotos são nada mais que formações naturais, analistas de imagens de satélite, como Joseph White, não estão totalmente convencidos. Em março de 2013, ele descobriu o que acredita ser evidência de uma outra pirâmide localizada ao sul da remota cordilheira Shackleton, na Antártida. Eu, a princípio, encontrei a estrutura enquanto observava o Google Earth e estava, na verdade, observando alguns pontos bem estranhos da Antártida. Quando encontrei por acaso essa estrutura quadrada bem grande que parece ser algum tipo de prédio ou talvez até mesmo uma pirâmide. Mas é com certeza muito grande e quadrada. Na verdade, ela está alinhada perfeitamente com as coordenadas da bússola, norte, sul, leste e oeste. E isso indica para mim que é provavelmente uma estrutura inteligente, porque as estruturas fortuitas, como as montanhas, não são alinhadas com a bússola. E um outro modo de sabermos que determinada estrutura não é uma ocorrência natural é procurar, de modo geral, simetrias. Coisas como ângulos retos, triângulos equiláteros e outras formas que você normalmente não encontra na natureza. O que faz com que essa pirâmide tenha mais que o dobro de tamanho do que qualquer outra pirâmide da Terra. Bom, a gente pode ver então que foi algo que foi construído, não é algo natural. Algo curioso que me faz também raciocinar é observar que esses caras, não sei qual o motivo, mas eles constroem isso com simetria, como ele disse. Quando eu fui no Peru, quando eu estive lá, podemos ver que todas as construções ali, principalmente as que eram templos feitos para adoração ao sol, eram feitos ali próprios para ter ali uma referência do solstício de inverno, do solstício de verão, inclusive aquilo que foi ensinado pelos anjos caídos sobre a astronomia, os astros, o sol, a lua. Veja aí. Observen el famoso torreón o templo del sol. Una verdadera obra maestra. Un trabajo de ingeniería civil, arquitectura impecable, imponente, y está edificada sobre una roca natural de la misma montaña. Lo que nosotros vamos a apreciar aquí en Machu Picchu es la verdadera armonía, el respeto que ellos tendrán de su construcción, arquitectura con la naturaleza. Tienen 2 llanelas abiertas de forma trapecio. Frente a nosotros tenemos una y la otra ventana o llanela está de este otro extremo, por donde se va a poder apreciar el ingreso de los primeros rayos de sol por ambas llanelas, solamente en 2 fechas al año. Cada solsticio de invierno, 21 de junio, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear al frente de la montaña, los primeros rayos de luz del sol ingresarán por esa llanela principal. Y cada solsticio de verano, 21 de diciembre, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear del otro lado de la montaña, exactamente de esa puerta denominada la Puerta del Sol que tenemos al frente de la montaña. Y los primeros rayos de luz del sol por esta otra llanela. Lo que nos va a indicar que este famoso torreón o templo del sol, aquellas épocas para los incas, fue un observatorio astronômico muito importante. Outro fato curioso também foi outro lugar que eu fui em dezembro do ano passado, que foram as Pedras Guias da Geórgia, onde foi totalmente calculado, extremamente milimetrado, também para seguir aquilo que foi ensinado pelos Anunnaki, os anjos caídos, o solstício de inverno, o solstício de verão, posição de sol, lua, estrelas, um calendário, uma bússola, basicamente um relógio.
Pelas fendas centrais, elas marcam o solstício de inverno e o solstício de verão todos os anos. E por um orifício totalmente milimetrado, qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Aqui nós temos um guia para a humanidade futura. Aqui nós temos um calendário, nós temos um relógio, nós temos praticamente uma bússola. Tudo isso entalhados em 107 toneladas de granito bruto, para que isso dure praticamente para toda a humanidade. As pedras trazem aqui os 10 mandamentos escritos em inglês. Aqui nós temos os mesmos mandamentos em espanhol. Nessa parte aqui nós temos em Swahili. Aqui em Hindi, em hebraico. Aqui em árabe, finalizando aqui em chinês. Esses são os 8 principais idiomas da humanidade. Naquela parte ali de cima, nós temos em hieróglifos egípcios. Do outro lado, nós temos em babilônico, em grego clássico, em aramaico. Uma frase que diz que essas pedras sejam um guia para a unidade da razão. E hoje nós vemos aí que exatamente nos locais onde os anjos caídos, aparentemente, de acordo com o livro de Enoque, foram aprisionados, em Dudael ali, mais ou menos onde está a pirâmide de Gizé, no Egito, e também na Antártida, existem pirâmides, que é o símbolo da nova ordem secular. O que está por trás de tudo isso? Realmente é algo curioso, não é? Deixe aí seus comentários, eu quero fazer com que vocês abram a mente para cima desse raciocínio e me ajudem no compartilhamento da mensagem. A Área 51 é sem dúvida um dos locais mais protegidos e misteriosos que temos nos Estados Unidos. O governo americano, a CIA e o Exército protegem essa base secreta como nenhuma outra aqui em território americano. Hoje eu estou na cidade de Rachel, o ponto mais próximo permitido para estarmos perto da Área 51, mais ou menos 2 horas de Las Vegas, no meio do deserto do Nevada. No dia 20 de setembro, muitas pessoas do mundo inteiro já confirmaram a presença em um evento que pretende invadir a Área 51. Mais de 3 milhões de pessoas confirmaram que estarão aqui. Eu vim até aqui justamente para trazer todas essas informações para vocês, para gravar e informar sobre o que realmente é essa Área 51. O local atrai pessoas do mundo todo, justamente por manterem sigilo, manterem segredo informações que aparentemente, pelo relato de ex-funcionários, escondem estudos sobre vida alienígena, vida extraterrestre, corpos de alienígenas, inclusive naves espaciais e objetos voadores não identificados que o governo americano acaba escondendo de todas essas pessoas. Aqui, exatamente aqui onde eu estou, no meio do deserto, no ano de 1947, houve uma queda de um objeto voador não identificado. Rapidamente o exército americano veio até aqui e recolheu os destroços deles para que isso não ficasse à vista das pessoas. Porém, testemunhas das cidades próximas aqui do local acabaram vendo que, além de destroços, eles recolheram 2 corpos de seres não humanos, provavelmente de seres alienígenas, partes de corpos, pois a queda realmente foi grande. Assim, o governo americano escondeu totalmente o que poderia ser isso. Dias depois, o governo trouxe a informação de que era apenas um balão meteorológico. Muitas pessoas acabaram ficando indignadas e aos poucos foram percebendo que próximo daqui existia uma área totalmente secreta, bem protegida pelo governo americano e que era, a princípio, de estudos. Mas sobre exatamente o que? A Área 51 está a alguns quilômetros de distância daqui. E agora você vai saber qual é realmente a história desse local. A existência da Área 51 sempre foi negada pelo governo americano. No ano de 1968, um satélite russo em plena Guerra Fria sobrevoou essa região e conseguiu, enfim, fotografar uma base praticamente militar, totalmente secreta do governo americano aqui. Mesmo assim,
eles continuaram negando e negando a existência de uma possível área de estudos nesse local. Mais para frente, no ano de 1980, um ex-funcionário chamado Robert Lazar acabou saindo de lá e botando a boca no trombone. Ele disse que trabalhava na parte de engenharia da Área 51, num local subterrâneo chamado S4, um tipo de sistema de inteligência, e que lá ele era obrigado a estudar a propulsão de discos voadores, de objetos voadores não identificados que caíam aqui na Terra, e que o governo gostaria de entender como é que funcionava, pois eram totalmente diferentes de foguetes que existem aqui feitos por nós, pelos humanos. Então Robert Lazar, a partir daí, saiu de lá e realmente botou a boca no trombone. E quando sua vida foi estudada, ele estava praticamente apagado. Todos os dados que tinham de Robert Lazar até hoje foram excluídos, até mesmo das faculdades que ele disse que havia feito. Ou seja, algo de estranho acontece dentro da Área 51. Mas aos poucos, conforme as coisas iam acontecendo, o próprio governo americano negou a sua existência. Em 1954, pessoas de cidades próximas, como por exemplo essa de Rachel, que é aqui onde eu estou, começaram a perceber que o índice de câncer aumentava cada vez mais. E assim, após estudos feitos, viram que um lixo tóxico vindo de uma área próxima daqui, no caso a Área 51, inclusive com excesso de radiação que era emitido de lá, acabou fazendo com que muitas pessoas pegassem câncer, inclusive funcionários que acabaram saindo de lá e colocavam processos judiciais em cima deles. Assim, no ano de 1995, os Estados Unidos assumiu que existia uma base secreta militar aqui no deserto de Nevada. Porém, somente no ano de 2013 é que documentos da Área 51 vieram a público e eles esconderam totalmente o fato do caso Roosevelt, que eu comentei no começo do vídeo, onde um objeto voador não identificado caiu e eles levaram para um local aqui próximo e, no caso, esconderam todas as informações conhecidas dos ex-funcionários e as que temos aí nos dias de hoje. Negaram totalmente a existência de seres alienígenas ou seres extraterrestres e falaram que essa base, a qual eles esconderam durante anos e anos, era simplesmente para estudar aeronaves, aviões e criar aí alguns objetos de uso para a CIA. Será que dá para acreditar em alguma informação como essa? Na minha opinião, é óbvio que não. E é isso que faz com que milhares de pessoas pesquisem e queiram saber incessantemente o que é que eles escondem de todos nós, qual o motivo de esconderem e negarem tanto as coisas que são feitas nessa região. Após a CIA assumir que realmente a Área 51 existe, muitos casos começaram a aparecer. Inclusive, um dos mais curiosos é o do Boyd Bushman, um senhor que diz que trabalhou também da mesma forma que Robert Lazar dentro da Área 51 e que ele tinha uma foto de um alienígena, de um extraterrestre. O mais curioso e que chamou a atenção do mundo todo é que 2 meses depois dele relatar esses fatos aí ao público, ele acabou falecendo, o que gerou uma grande credibilidade para aquilo que ele estava falando, pois as pessoas pensaram que o governo americano havia simplesmente apagado Boyd Bushman. Porém, alguns tempos depois, surgiu na internet a foto de um boneco que era exatamente igual àquela foto que ele havia apresentado como ser aí de um ser extraterrestre dentro da Área 51. Porém, o que não sabemos exatamente é se o próprio governo americano, após a morte dele, criou um boneco igual àquele, simplesmente para descredibilizar tudo aquilo que aquele senhor falava. E você, o que acha realmente da Área 51? Acha que tudo isso é loucura, teoria da conspiração, ou realmente acha que pelo motivo deles esconderem tanto esse local, algo de interessante, algo de intrigante deve ter dentro dessa base americana? Deixa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever nesse canal caso você seja novo aqui, e o máximo de informações que puder trazer para vocês, inclusive sobre a invasão de 20 de setembro, eu vou trazer. September. Will happen? Yeah, we're having a thing here. This year the point center that will be. It's the base camp, yes. Então, como vocês puderam ver ela falando, aqui no Alien Research Center será o local onde as pessoas se encontrarão no dia 20 de setembro para invadir a Área 51. The Storm of Area 51. Eles não podem nos parar e vamos ver o que há lá dentro em 20 de setembro de 2019. O governo americano e o próprio governador aí do estado de Nevada já alertaram qualquer pessoa que tentar invadir a Área 51, antes mesmo de ser questionado o seu próprio nome, o governo americano
têm total amparo para atirar e matar aquelas pessoas. Alright guys, you ready? You ready? We put a video up. Uh-oh, we got things happening. I know, I am. Hands up. Put your fucking hands up. I'm not going to tell you again. Turn around. You got him? I'll pat him down. You got him? Yeah. You got anything on you? Nope. No, sir. O que será que irá acontecer aqui no dia 20 de setembro? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E não esqueçam que ajude no compartilhamento da mensagem. Muitas coisas são realmente escondidas de todas as formas da grande massa populacional. E tais fatos são escondidos por diversos motivos. Escondidos para não causar medo e pânico na grande massa, ou escondidos para que verdade não venham à tona e desestabilizem planos de uma suposta elite mundial. São escondidos para que não acabem com doutrinas religiosas que lucram e dominam multidões de pessoas, ou até mesmo escondidas para deixar pessoas incrédulas das Escrituras e até mesmo de um verdadeiro Criador, fazendo com que muitas pereçam por falta de conhecimento e também sejam guiadas por cegos e levadas a cair juntas em um mesmo buraco cheio de ignorância. Instituições políticas e religiosas são as grandes responsáveis, enfim, por acabar escondendo muitas verdades que não querem que a grande massa populacional, enfim, saiba. E muitas dessas verdades podem ser observadas nas próprias Escrituras, onde o catolicismo romano, após a morte de Cristo, fez questão de determinar o que a humanidade deveria saber e também o que deveria ser escondido. Por isso, no vídeo de hoje, observaremos o lado oculto de um dos maiores segredos que o Vaticano esconde de toda a humanidade. Aproximadamente 300 anos após a morte de Cristo, surgiu enfim o catolicismo romano. No princípio, eles perseguiam e acabavam com os próprios cristãos, aqueles os quais eles chamavam de os seguidores da seita do Nazareno. Porém, como o trabalho dos apóstolos foi realmente excelente, cada vez mais surgiam mais e mais seguidores de Cristo. Assim, com uma ideia mirabolante, um dos imperadores de Roma, chamado de Constantino, misturou o paganismo romano com os ensinamentos judaicos e também com ensinamentos do próprio Cristo e dos apóstolos, formando então a religião universal, uma religião que abrangesse todas as outras religiões que existiam no local. Com isso, o Império Romano se tornou político e também religioso, ganhando muita força e muito, mas muito dinheiro, pois cada pessoa que seguisse então qualquer um dos deuses pagãos de Roma e até mesmo os ensinamentos de Cristo deveriam trazer 10% do seu salário em dinheiro ou então seriam excomungados. E tudo isso virou um decreto real no ano de 585, no Concílio de Macon. Com todo esse poder, o catolicismo romano, em certo momento da história, se apossou então das escrituras feitas pelos próprios judeus, até mesmo dos escritos dos apóstolos e também dos escritos dos profetas, os incendiou e trouxe um livro que na época se chamava Septuaginta para a população, uma compilação de livros quais eles escolheram a dedo o que ficaria de fora e o que faria parte desse conjunto. Hoje, esse conjunto é conhecido por todos nós como, enfim, a Bíblia Sagrada. Livros que ficariam de fora dessa compilação provam completamente a existência do Criador e também nos ensinam muitas, mas muitas coisas, além também de confirmar fatos que estão escritos em livros que ainda permanecem hoje na compilação Bíblia Sagrada, como por exemplo a existência de gigantes. Vemos em partes da Bíblia relatos que dão base para isso, como por exemplo a luta entre Davi e o gigante Golias, um descendente de Mênfis, o qual a história pode ser entendida se olharmos então para o livro de Gênesis, escrito por Moisés, e também pode ser totalmente explicada se olharmos para um livro que ficou de fora, o livro de Enoque, o qual eu já falei muito a respeito dele aqui nesse canal. Inclusive, estou deixando mais uns dias um e-book escrito por mim mesmo em uma das viagens que fiz para estudar a existência dos Nênfilis, desses gigantes, e também dos Anunnakis, dos anjos caídos. Se você tem interesse, então, em adquirir esse e-book, o primeiro link aqui na descrição te leva até ele e com certeza é um dos últimos dias, pois ele estará aqui por tempo limitado. Mas
A grande pergunta desse vídeo aqui é: estaria o Vaticano fazendo de tudo para camuflar essas explicações e um sistema político, juntamente com a grande mídia, escondendo diversos achados arqueológicos que comprovam as escrituras, incluindo também o livro de Enoque? Gigantes, enfim, realmente existiram? Dentro da história, temos muitas provas que acabaram sendo camufladas pelo sistema midiático ao longo dos últimos anos, como por exemplo, o esqueleto achado na Bulgária, onde em Evarna, no próprio país da Bulgária, pesquisadores encontraram ossos gigantes sob a terra e após exames ficaram revelados que ele viveu aparentemente por volta do século V d.C. A mídia não quis divulgar nada disso para que enfim o povo não soubesse. Outro fato curioso também foi a cidade subterrânea no Vale da Morte, que no ano de 1981 um médico chamado Bruce Russo encontrou restos mortais, artefatos e hieróglifos entalhados em rochas de granitos de uma tribo que vivia nessa caverna subterrânea. As ossadas deles também foram encontradas e a maioria delas media entre 4 e 5 metros de altura. As autoridades não quiseram expor o caso ao público e a história acabou ficando por isso mesmo. No Lago de Lavem, em Wisconsin, nos Estados Unidos, esqueletos foram achados enterrados sobre carvão e argila cozida. Além deles terem um tamanho superior ao dos humanos comuns, a base do crânio de cada um também mostravam que eles tinham outras anomalias, como se não fossem completamente normais. Essa é uma das teorias mais bem fundamentadas em relação ao estudo de gigantes e da existência deles, pois, na época, o The New York Times resolveu entrar de cabeça, enfim, na cobertura que foi publicada no dia 4 de maio de 1912. O livro de Enoque mostra que anjos se rebelaram contra o Criador e caíram nesse plano físico no início da humanidade. Ao cair, eles então se materializaram em corpos de homens e, por acharem as mulheres então muito bonitas, conquistaram-nas e, ao fazerem sexo com elas, conceberam então filhos com severas anomalias. Pelas escrituras, eles eram então gigantes, os valentes da terra, e de alguma forma os genes desses anjos caídos e dos gigantes passaram até mesmo pelo dilúvio e podem estar no sangue das pessoas até nessa nossa geração. Golias, quando batalhou com Davi, tinha altura de 6 covados e 1 palmo, de acordo com o livro escrito por Samuel, o que chega a quase 3 metros de altura, enquanto os Nêfilis tinham entre 3 e 6 metros, de acordo com estudos teológicos, e somente observando tudo isso, conseguimos então entender muitas das coisas que não têm respostas hoje em dia na humanidade. Os locais mais interessantes que temos por aqui. Esse local aqui era um local feito para adoração ao sol, se chama Sacsayhuamán. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui atrás de mim. Olha o tamanho dessa rocha, ela pesa toneladas, é uma rocha marítima. E olhe os cortes precisos de encaixe entre umas e outras. Hoje, em 2019, não temos nenhum tipo de tecnologia para fazer coisas dessa forma. Esse local aqui em Cusco é extremamente alto e eles trouxeram tudo isso para cá anos e anos, centenas ou até mesmo milhares de anos atrás. Para mim, essas construções são construções pré-diluvianas que foram feitas pelos próprios Nêfilis e ensinadas pelos Anunnakis, os anjos caídos, aqueles que desceram dos céus. No ano de 1964, no Equador, moradores descobriram ossadas de tamanho incomum. Um dos homens mais influentes na época no local era um padre conhecido pelo nome de sacerdote Carlos Vaca, que resolveu então retirar toda essa ossada do local e esconder em sua casa, que ficou então por lá durante anos. Somente após sua morte, um austríaco chamado Klaus Donner levou essa ossada para o seu país, onde a ossada foi examinada e enfim exposta ao mundo todo. Após análises, foi confirmado então que os ossos eram realmente de humanos e que o tamanho do seu corpo chegava a aproximadamente 6 metros de altura. A data o qual tinham esses ossos aparentemente foi registrada com mais de 3.000 anos. Grandes instituições políticas e até mesmo o Vaticano negam, enfim, tudo isso. Tentaram camuflar todas essas informações, promovendo um concurso de Photoshop e fazendo com que muitas montagens mal feitas fossem lançadas na internet, fazendo então com que todos os outros achados fossem descredibilizados. Assim, descredibilizam também as próprias escrituras antigas, que podem trazer um conhecimento gigante ao homem,
e até mesmo aproximar cada vez mais todos nós do verdadeiro Criador dos céus e da terra, para que assim todos pudessem então ter um pleno conhecimento sobre o propósito de Deus e o verdadeiro Evangelho passado pelo próprio Messias. Porém, escondendo todas essas coisas e muitas outras, o sistema religioso avança fazendo um exército de pessoas sem conhecimento que geram grande quantidade de lucro para eles, servem então de massa de manobra política e ainda escondem o verdadeiro evangelho do mundo todo. Assim, nesse tempo de fim dos tempos, vemos cada vez mais os planos da grande serpente cheios de mentiras, cheios de enganações, evoluindo cada vez mais. E muitos seguindo cada vez mais os seus enganos. Mas e você? O que acha a respeito de todas essas coisas? Eu peço que deixe sua opinião então nos comentários, pois ela é realmente muito válida para que todos nós, aos poucos, cresçamos em conhecimento. Poucos hoje abordam esses assuntos com veracidade. Você deixando a sua opinião, deixando seu comentário, nós podemos cada vez mais expandir o nosso conhecimento. Em pleno ano de 2020, o homem começa uma reconstrução da Torre de Babel. E isso é extremamente escancarado bem na frente dos nossos olhos. Por exemplo, a mais nova capa da revista Super Interessante, que aborda como será o nosso recomeço diante de tudo isso que nós estamos vivendo, deixou isso extremamente claro. E faz total sentido quando olhamos diretamente para o pronunciamento do Príncipe de Gales, juntamente com os líderes do Fórum Econômico Mundial, onde eles anunciam descaradamente um grande reset, um grande recomeço. Isso que estamos vivendo atualmente nos mostrou que nossos velhos sistemas não são mais cabíveis no século XXI. Em resumo, precisamos de um grande reset. Por essa razão, estou grato de que estamos unidos para esse anúncio da iniciativa, o Grande Reset. Esse recomeço quase que literalmente se refere a uma nova tentativa de construção da antiga e mal sucedida Torre de Babel, aquela que foi relatada por Moisés no livro de Gênesis. E a minha pergunta de cara para vocês aqui nesse vídeo é: você realmente sabe o quão terrível é essa reconstrução da Torre de Babel? Por acaso você sabe o que os líderes mundiais realmente querem com tudo isso? Sabe qual foi o plano inicial e basicamente macabro da Torre de Babel construída no ano de 2420 a.C.? Se você souber, verá que tudo isso é realmente algo tenebroso e é exatamente isso que veremos nesse vídeo aqui, pois hoje nós falaremos sobre o lado oculto da Torre de Babel. A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Vamos edificar uma cidade como a torre que alcance os céus. A Torre de Babel foi até hoje a construção mais alta que tivemos em toda a história da humanidade. Para que vocês tenham uma noção, em comparação com o que temos hoje no ano de 2020, o prédio mais alto podemos observar, ele é chamado de Burj Khalifa, com seus imponentes 828 metros de altura. A Torre de Babel, construída por Nimrod há mais ou menos 4.500 anos atrás, contando pelo menos a partir de hoje, tem em média aproximadamente 2.420 metros, de acordo com muitos estudiosos. Alguns chegam até mesmo a cogitar que ela chegou a alcançar os seus 3.000 metros de altura, basicamente encostando aos céus. São 3.200 metros. Assim, em princípio, com tijolos queimados, é possível construir uma pirâmide com 3 quilômetros de altura até o céu. Essa torre, sem dúvidas alguma, deixou muitas pessoas realmente intrigadas, não só pela sua história, mas principalmente pelo seu potencial de construção. Muitos chegaram a questionar e duvidar como uma torre tão alta, há tantos anos atrás, pudesse ter sido construída daquela forma. Qual tecnologia eles teriam utilizado? E após muitos e muitos estudos, sua real existência foi confirmada. Por mais que centenas de estudiosos, arqueólogos e até mesmo historiadores procuraram por todas as formas quais seriam as respostas para isso, elas estavam todas dentro das próprias escrituras, onde todos os segredos da maior construção da Mesopotâmia e também da maior construção do mundo todo foram revelados. O Iraque e a Síria atuais situam-se na Mesopotâmia antiga, uma terra que ainda hoje tem ruínas de grandes estruturas chamadas zigurats.
Os zigurates eram os arranha-céus da Mesopotâmia. No topo, havia templos onde se acreditava que os deuses moravam. E basicamente em meio a todos esses zigurates, Nimrod, ao construir a Torre de Babel com toda essa imponência, passou a ser considerado basicamente um deus diante dos homens naquela época. Nimrod ia totalmente contra o Criador dos céus e da terra. Ele basicamente o odiava. Seu intuito em construir a Torre de Babel era que ela realmente encostasse nos céus, para que ele, enfim, estivesse no mesmo patamar do que Deus. E assim, o Criador jamais poderia fazer mal novamente para a humanidade, da mesma forma que ele havia feito ali na época do dilúvio. Se ele enchesse novamente o mundo com água, Nimrod e todos aqueles que o tinham como Deus na terra estavam basicamente salvos. Foi o maior edifício jamais construído, uma torre tão alta que alcançava os céus. Mas as pessoas que o construíram desafiaram a Deus. Deus viu o que acontecia, que esse era um plano mau e que não iria beneficiar a sociedade a longo prazo. Na época de Nimrod, muitas coisas facilitavam para que essa construção realmente desse certo. Os homens, basicamente, tinham uma única moeda de troca. Eles tinham um único líder político, basicamente, que era o próprio Nimrod. Tinham um deus aqui na Terra, que também, no caso, era o próprio Nimrod, considerado como um líder religioso. O povo falava uma única linguagem e trabalhavam todos em conjunto. Ou seja, viviam como uma única nação, uma única ordem, basicamente uma única ordem mundial. Por esse motivo, nos dias de hoje, os descendentes desses homens, cheios de maldade nos seus próprios corações, querem reconstruir a Torre de Babel e exercer uma nova ordem secular, uma nova ordem mundial, onde o Criador não pode ter poder sobre o ser humano. Agora eles têm forma de pirâmide e eles querem tocar realmente aos céus, colocar no poder um único líder, político e religioso mundialmente. A figura de Nimrod é a sombra perfeita para o governo do anticristo nos dias de hoje, e a Torre de Babel é a sombra basicamente perfeita também para a própria pirâmide. Por isso, temos o olho que tudo vê sobre ela, e é por isso que eles lutam tanto para que esses planos se concretizem. Por exemplo, nas pedras guias da Geórgia, onde estão cravados na rocha os 10 mandamentos de uma nova ordem mundial, eles deixam bem claro a necessidade de um único líder, um único governo mundial, uma redução drástica na população para facilitar, enfim, o seu controle, e a necessidade de um único idioma mundial. Foi assim que basicamente o Criador conseguiu frustrar todos os planos de Nimrod naquela época. Separando as línguas, Deus rapidamente acaba com todos os seus objetivos, antes mesmo de que ele conseguisse os concluir. Então, segundo as Escrituras, Deus interveio. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e a discutir, e a desunião fez com que elas terminassem por se dispersar, e a torre desabou. Não contentes com tudo isso, os mesmos descendentes deles agora querem reconstruir essa torre. E como eu mostrei no início do vídeo, eles falam isso basicamente com todas as palavras. Eles colocam isso nas capas de suas revistas, em seus símbolos, em filmes de Hollywood e vivem sedentos pela concretização da implantação desse único governo mundial que lutará para ter uma única moeda, um único líder e uma única linguagem. Nunca estivemos tão próximo disso e a grande maioria das pessoas que tem um pouco ou basicamente nenhum conhecimento das Escrituras nem percebe que todo esse plano maligno de uma elite mundial está se formando dia após dia debaixo de nossos olhos, assim como mostram as Escrituras. Por sorte, ao mesmo tempo que tudo isso se aproxima, também se aproxima a volta do nosso Messias. A pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores da Torre de Babel, foi rejeitada pelos construtores do Templo de Pedra e, com toda certeza, também foi rejeitada pelos construtores dessa nova pirâmide, que será a nova Torre de Babel. Essa pedra foi rejeitada e ela mesma será usada pelo próprio Criador para derrubar todos os novos planos deles e frustrá-los novamente. Mas e você? Acredita nessas minhas palavras? Consegue perceber o que eles estão lutando, o que eles estão tramando e tentando aí reconstruir novamente esse plano maligno? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ela é de extrema importância para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento juntos. Deixe também sugestões sobre os próximos temas, o que você quer que eu aborde nesse quadro que todas as sextas-feiras eu estarei fazendo aqui e que se chama O Lado Oculto.
Eu basicamente tentarei aqui abordar temas que pouco se fala, mas que realmente têm grande valor para nós. Sendo assim, ative o sininho das notificações e não esqueça de me ajudar no compartilhamento dessa mensagem. Devemos então ficar de olhos bem abertos para que nunca, jamais caiamos nas garras desse sistema, que agora, a todo custo, querem concretizar os planos de Nimrod e reconstruir a Torre de Babel. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hillary Clinton, que já foi aí candidata à presidência dos Estados Unidos, ex-mulher de Bill Clinton, que por sinal já foi presidente da nação americana, tem e-mails vazados. E um desses e-mails, que foi publicado aí por um site oficial do governo dos Estados Unidos, fala a respeito da ressurreição de Galgamesh, que foi por sinal um descendente dos anjos caídos, um Nephilim, fala a respeito da localização do seu corpo e um ritual aí numa câmara de ressurreição. Parece loucura, parece teoria da conspiração, não é mesmo? Mas eu vou provar para vocês que isso aqui é verídico, é real, e agora a gente vai começar a ver que todas essas coisas que eu tenho falado há anos, tanto lá no canal Desperte quanto nesse canal aqui, passam a ser verdade, pois pessoas do alto escalão, principalmente dos Estados Unidos, uma das maiores nações que temos aí no mundo, estão falando a respeito disso. Bom, você deve ter pensado que eu era praticamente louco, né? Fui até o Peru fazer um estudo a respeito de anjos caídos, Anunnakis, a respeito de gigantes, de Néfilis, e muitas pessoas infelizmente não deram atenção. Bom, eu estou disponibilizando por mais uns dias, provavelmente até o final desse mês ou no máximo até o mês que vem, o meu e-book, o qual eu falei sobre isso. Se você tem interesse em saber sobre anjos caídos, Anunnakis, com relações com as coisas que são escritas ali nas próprias escrituras, no livro de Enoque, o link está pelos últimos dias aí na descrição, vale a pena. E nesse vídeo aqui agora, a gente vai ver pessoas do alto escalão americano falando a respeito disso. Como eu disse, parece uma grande loucura, mas vamos ver isso aqui de perto, vamos entender o que esses caras estão fazendo. Você já se inscreveu aqui nesse canal? Então inscreva-se, estamos rumo aí agora aos 400 mil inscritos. Vamos chegar igual o canal Desperte, onde conseguimos chegar em 1 milhão de inscritos, mas infelizmente o YouTube deixou ele travado aí, porque eles não gostam que nós falemos, que nós expunhamos aí todas essas coisas. Eu vou colocar meus óculos aqui, pois eu já estou ficando velho, para que vocês vejam como tudo isso é verídico. O link para vocês acessarem e pesquisarem essas coisas está aí na descrição. Vou deixar aí o link na descrição também para que vocês possam ver aí com seus próprios olhos que eu não estou inventando nada disso. Desculpa se a luz refletir aí os meus óculos, mas eu preciso disso aqui porque senão não consigo passar essa informação para vocês. Bom, no site da FOIA, um site do governo americano, nessa imagem que vocês estão vendo aí na frente, eu vou direcionar vocês para o link certinho, oficial do governo dos Estados Unidos, para que vocês possam acessar aonde esses e-mails foram publicados. Para vocês entenderem, FOIA significa Freedom of Information Act, ou seja, um ato de liberdade de informação, onde eles colocam ali documentos relacionados à Casa Branca, documentos relacionados ao governo americano, e-mails que devem ficar aí expostos ao público. E aí, de repente, entre muitos e muitos e-mails, encontraram um desses e-mails, o qual foi direcionado à própria Hillary Clinton. Então a gente entra no site da FOIA, como vocês podem estar vendo aí, entra nessa página onde a gente pode procurar os e-mails, que no caso foi e-mail do ano de 2018, e aí você vai clicar nessa parte aqui, ó, Department of State FOIA Log 2018. Você clicando aí, você vai ser direcionado a essa tela de PDF, onde tem ali várias e várias páginas. No total são 483 páginas, onde mostram títulos de e-mails que foram divulgados aí ao público de presidentes, de pessoas importantes na Casa Branca nos Estados Unidos. Aí você vai colocar ali em cima, exatamente nesse local aqui, a página 470. E aí você vai encontrar um e-mail que foi enviado por Denetra de Sinegar, que foi enviado dela para Hillary Clinton. E nesse e-mail, que foi enviado no dia 13 de dezembro do ano de 2018, que tem um status fechado ali para que as pessoas não possam ver o conteúdo desse e-mail, dessa matéria, o título dele diz assim em português, solicitando documentos relativos à Câmara de Ressurreição de Gilgamesh, a localização de seu corpo e a localização do Nephilim enterrado. Bom, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Por que é que essa senhora estaria pedindo para Hillary Clinton a localização do corpo, aonde é que estaria o Nephilim enterrado, a história de Gilgamesh
é realmente verídica. Se você fizer uma pesquisa rápida, muito rápida, de uma forma bem resumida, você consegue encontrar aí a Epopeia de Gilgamesh, que é um antigo poema épico mesopotâmico escrito pelos sumérios em algum momento em torno do ano de 2000 a.C. Essa história narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, em sua procura pela imortalidade. Ela é considerada a obra de literatura mais antiga da humanidade. Por que isso? Porque Gilgamesh viveu no período aí pré-diluviano, e isso comprova mais uma vez a existência e a veracidade de livros como o próprio livro de Enoque e, é claro, a escrita de Moisés, que fala a respeito de anjos que caíram dos céus, naquela época se materializaram em corpos de homens. Muitas pessoas costumam dizer assim, poxa, mas anjos não têm sexo, pois está escrito no Novo Testamento isso, o próprio Messias fala isso. Mas esses anjos, eles se rebelaram, foram 200 anjos, tem um número correto para isso, não foram vários. Esses 200 anjos se rebelaram, se materializaram em corpos de homens, por verem que as mulheres eram realmente bonitas, e assim tiveram filhos com elas. E esses filhos nasceram gigantes, conhecidos como os Nêmfilis. Anunnakis são os anjos caídos e os Nêmfilis são os gigantes. Galgamesh foi um desses gigantes que não queria perecer, ele lutava pela imortalidade. Inclusive, homens nos dias de hoje, eu já mostrei aqui, que lutam incessantemente pela imortalidade, pois tem DNA dos próprios anjos caídos, tem DNA dos próprios Nêmfilis daquela época. Eles vão passando de geração por geração, pois alguns conseguiram ainda sobreviver ao próprio dilúvio. Golias, por exemplo, quando batalhou com Davi, é um grande exemplo disso, é um descendente dos Nêmfilis, assim como Galgamesh. Muitas pessoas costumam também questionar, poxa, mas anjos caídos, demônios, quais são as diferenças? Demônios, principados e potestades estão também de forma espiritual nesse plano material. Porém, os anjos caídos, aqueles descritos por Enoque, eles eram uma quantidade de 200 e eles foram aprisionados. E as escrituras nos mostram ali, pelas próprias epístolas de Judas, pelas cartas dos apóstolos, que eles estão lá ainda aprisionados até o dia do julgamento. Eu já mostrei em vários vídeos, inclusive no meu e-book eu relato tudo isso também de uma forma bem maior, que eles estão aprisionados em um local da Antártida e o seu líder, chamado Azaziel, está aprisionado no deserto de Dudael, que é onde? Na região do Egito. Curiosamente, tanto na Antártida quanto no Egito, nesse local onde eles estão aprisionados ali aguardando o dia do julgamento, de acordo com as escrituras, de acordo com o livro de Enoque, existem pirâmides. Aparentemente, a construção dessas pirâmides foram feitas por anjos do próprio Criador, quando receberam a ordem de aprisionar esses anjos caídos. Então eles ainda estão lá presos, mas potestades, principados, demônios, esses são totalmente diferentes daqueles que estão aprisionados, e esses estão aqui nesse plano material, mas de forma espiritual. Para deixar bem claro aí, um dos últimos vídeos que eu fiz a respeito disso e as pessoas não entenderam. E agora nós vemos aí Hillary Clinton, uma ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, ex-mulher de Bill Clinton, que já foi presidente dos Estados Unidos, com e-mails falando a respeito aí da ressurreição de Galgamesh, de uma câmara de ressurreição, a localização do seu corpo e qual seria o exato motivo para ressuscitar. Será que Galgamesh tinha informações privilegiadas a respeito de coisas, de segredos, assim como os anjos caídos, que não foram passados à humanidade da forma que eles passaram aí há mais de 5.000 anos atrás? O que será que esses caras estão pretendendo fazer? Ou o que será que já fizeram, que estão fazendo, pois esse e-mail é do ano de 2018. Eu tenho certeza que existe muita coisa oculta aí, que muitas pessoas pensam que é teoria da conspiração, que é loucura, e que na verdade aos poucos vão sendo reveladas. Em breve nós estaremos vendo tudo isso aí debaixo de nossos olhos. Mas eu peço para você, qual a sua opinião a respeito de Hillary Clinton e da ressurreição de Galgamesh em cima desses e-mails aí vazados em um site oficial do governo dos Estados Unidos? Se isso fosse um spam, se isso fosse montagem, se fosse uma loucura, eu tenho certeza que o governo americano não colocaria isso lá, não deixaria isso aí de forma errônea aparecer. Isso realmente aconteceu e está lá. Todos vocês podem verificar aí no link na descrição. Leio direito, são almas das trevas, reptilíneos, eles querem matar a gente, acabar com o mundo, etc, etc, etc. Péssimo, detestei ver, tomara Deus que nunca na sua casa entre um reptilíneo. São almas que querem dominar o planeta, almas das trevas e que conseguem. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Rede TV fala abertamente em rede nacional sobre reptilianos. O que seria isso?
reptilianos. Eu nunca falei sobre esse tema aqui no canal. Teoricamente, entre aspas, talvez eu já tenha dado uma pincelada em algo parecido aqui, mas o que é desinformação e o que é a informação? O que é verdadeiro e o que é falso? O que podemos esperar dessa mídia que temos aí nos dias de hoje? Quem falou sobre isso nesse programa foi a Márcia Fernandes, é uma sensitiva, uma mulher que fala bastante sobre o lado espiritual. Eu, particularmente, não acredito em 99% das coisas que ela fala. Talvez 1% eu possa até relevar, mas eu não acredito em nada disso, pois eu tenho uma confiança, eu já fiz um belo estudo nas escrituras, eu sei muito bem o que acreditar e o que não acreditar pela base desses estudos que eu tenho. Então, nas coisas que ela fala, eu praticamente não acredito em nada, acho que ela é mais um personagem figurativo ali para chamar a atenção das pessoas, impressionar, né, e trazer audiência, é claro, para a emissora ou para a rádio onde ela está trabalhando. Mas tem muita gente que acredita nisso. Em base, eu respeito, não quero discutir sobre isso nesse momento, mas quero falar sobre um tema que ela tocou aí, que envolve um pouco dos temas que a gente fala aqui no canal, que no caso é reptilianos. Antes de rodar o vídeo dela, que eu vou fazer um react pra gente ver junto isso aí, eu vou dar as minhas opiniões sobre isso, eu quero ler as meretrizes do jornalismo, né? Aquelas que se vendem para o jornalismo, que no caso são as emissoras de televisão. Essa pauta já foi colocada dentro do Clube dos Bilderbergs e vazou aí na internet. Eu tô com ela aqui para que vocês possam dar uma olhada aí. Ela diz assim: nosso trabalho é dar às pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que devem ter. Dito pelo Richard Sellent, ex-presidente da CBS News. Um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, os maçons, a maçonaria, Skull and Bones, Mesa Redonda, a Sociedade Milner e a Sociedade dos Jesuítas Aristotélica, controlam o fluxo de informações no mundo, determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio e lemos nos periódicos, revistas, livros e internet. Ou seja, quem é que controla tudo isso? Esse punhado de conglomerados. Eles vão ditar aí o que você deve ou o que você não deve ouvir. Um grande exemplo disso é a mídia americana, que ela é muito mais forte do que a nossa brasileira. Nosso Brasil, somos um país ainda praticamente subdesenvolvido comparado aos Estados Unidos. Lá o bicho pega muito mais. E eu vou colocar para vocês aqui um trechinho do canal On Off, uma compilação que ele fez aí que mostra isso claramente, de como lá a notícia é realmente manipulada. Responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. O Brasil só replica o que eles dizem. A mídia brasileira é marionete do sistema. Só podem informar o que foi orquestrado antes por quem está nos níveis acima da pirâmide. Aqui no Brasil, não deixamos de ser filho dessa mídia. Aqui também é tudo basicamente manipulado. E conforme o YouTube vem vindo, conforme informações vêm chegando, informações muito relevantes, no caso, eu, pelo menos aqui nesse canal, tento fazer isso, passar o máximo de veracidade aqui para vocês. Muitas vezes erro, porque ninguém é perfeito, e quando erro, tento vir o mais rápido possível, me retratar aqui com todos vocês. Mas a veracidade em primeiro lugar. Como isso tem surgido não só desse canal, como de vários outros aqui, eles têm que fazer o quê? Começar a jogar coisa aí na mente das pessoas para acabar jogando aí uma cortina de fumaça e desinformar as pessoas. E aí, Márcia Sensitiva
faz um vídeo para falar sobre reptilianos. E aí ela entra naquela velha loucura. Vamos olhar junto isso aí e eu vou fazer o meu comentário em cima disso. São reptilíneos. O que é um reptilíneo? Reptilíneos. Você vê que logo no começo ela já erra o nome, né? Reptiliano, no título do vídeo ali da Rede TV, está escrito corretamente, mas ela fala reptilíneos. Fica muito claro que ela não sabe muito bem sobre o que ela está falando, mas que mandaram ela falar sobre esse assunto, falar sobre essas coisas, e ela acabou jogando aí ao vivo no ar da forma que ela melhor pensou, melhor entendeu. Almas das trevas, eles parecem um jacaré. Sabe, rabo, por isso que viu rabo. São reptilíneos. E o pior, meus queridos, é que existe reptilíneo em forma de gente. E eu não vou falar desse assunto, mas assim, procure reptilíneos na internet, é tudo verdade, leia direito. São almas das trevas, reptilíneos, eles querem matar a gente, acabar com o mundo, e etc, etc, etc. Péssimo, detestei ver, tomara Deus que nunca na sua casa entre um reptilíneo. Então, são almas das trevas que eles se materializam aí em forma de pessoas, eles têm partes do corpo de serpente, é mais ou menos isso. É tudo verdade, do jeito que ela falou na internet, é tudo verdade. Bom, não é assim que se passa uma informação, não é assim que se pode garantir que é tudo verdade, isso é loucura. Mas tem muita gente que assiste isso, provavelmente muito mais pessoas do que assistem o YouTube, aqui os vídeos no YouTube, e muita gente que acredita nas coisas que essa mulher fala. Então a gente deve dosar tudo que a gente escuta. O que são reptilianos? A teoria principal que existe até os dias de hoje veio através de David Icke, um ex-esportista inglês que ao longo de sua vida disse ter tido uma experiência sobrenatural e no ano de 1999 resolveu escrever um livro chamado O Maior Segredo da Humanidade, o livro que vai mudar o mundo. Nesse livro, ele teoricamente iria expor toda a experiência que ele teve. A teoria de Icke fala de antigas civilizações que mantinham contato com seres híbridos ou descendentes de répteis, cuja inteligência parecia superior à da raça humana e que tinham sede de domínio do planeta. Hoje em dia, na internet, a maioria das pessoas coloca isso como pessoas que são meio répteis e meio humanos. Essas pessoas geralmente são famosos, cantores, presidentes, eles têm partes do corpo que de vez em quando se movimentam e mostram que eles são praticamente um lagarto ali por dentro. Alguns falam que são extraterrestres, mais ou menos como no filme Big Homem de Preto, né? Onde eles colocam aquela roupa de ser humano ali, mas por dentro é um outro tipo de bicho. No caso, são répteis, no caso dos reptilianos. Agora a gente tem que separar a verdade da loucura e também da mentira e da manipulação digital, né? Que são as montagens feitas em vídeos de computador, onde você pode ver pessoas com os olhos ficando em forma de fenda, aparecendo línguas cortadas, partes do corpo aí em formas de répteis. Isso realmente é uma mentira, isso não existe. Mas o que pode ser reptiliano? Eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui. No caso, peguei como exemplo aquele vídeo que a Anitta fez com uma grande referência a Eva, a serpente e ao pecado da humanidade. No caso, a Anitta estava jogando isso lá em cima. O clipe da música se chama Veneno, não vou colocar nenhuma parte do vídeo aqui, porque sempre que eu coloco um trecho do vídeo dela, o YouTube dá um ban nos meus vídeos, mas eu falei sobre isso lá, onde existe uma separação no livro de Gênesis entre a descendência da mulher, a descendência de Adão, e a descendência da serpente. Podemos ver que o Criador dá ali uma bronca, praticamente, dizendo que colocará para sempre, até o fim dos tempos, basicamente isso, uma briga entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Vimos aí no Novo Testamento o próprio Cristo, o Messias, batendo de frente com aqueles líderes do sistema religioso e chamando eles de descendência da serpente, chamando eles de raça de víboras. Isso fica muito claro que ocorreu no princípio e ocorrerá até o fim dos tempos. E em toda a humanidade nós podemos ver, observar que existe sempre um duelo. Começou entre Caim e Abel, Cã e Sem, os filhos de Noé, e por aí vai. Temos pessoas muito más e temos pessoas boas que não conseguem nem matar uma formiga. Essa separação é basicamente espiritual e eu enxergo, de acordo com todos os meus estudos, como a separação entre a descendência da mulher e a descendência da serpente hoje no mundo. E é por isso que vivemos nesse mundo com tanta maldade. É por isso que Cristo, o Messias, veio para trazer a redenção àqueles que são bons, aqueles que têm um coração bom, que amam ao próximo, para viver eternamente, espiritualmente.
E o próprio Hansatan, o próprio Satanás, junto com a sua descendência, a descendência da serpente, não terá direito à vida eterna. Eles estarão aí prontos para ser jogados no lago de fogo e ser exterminados. Essa é basicamente a história. E as pessoas pegam essa história, que tem aí também em livros apócrifos, a gente pode estudar por outros livros fora do livro Bíblia Sagrada, que no caso é um livro criado pela denominação católica romana. Eles escolheram ali quais livros fariam parte, quem são eles para escolher algo. Então, eu sempre aconselho todos nós estudarmos por si só, ver o que é melhor ali, de acordo com o que o Espírito do Pai nos guia, né? Mas que não confiem em outros homens. Então, de acordo com isso, eles pegam essa história e transformam aí nos reptilianos, dizem que homens têm partes de lagartos. E aí acaba virando uma desinformação, uma loucura, e muitas pessoas que poderiam acreditar nessas histórias acabam vendo tudo isso como idiotice, loucura, teoria da conspiração, mentira, e acabam, desinformando, partindo para o outro lado, não pesquisam mais sobre isso. E é isso que eles estão fazendo. Vamos continuar. São almas que querem dominar o planeta, almas das trevas, e que conseguem se transfigurar em forma de gente. Que medo. Presta atenção, tem cantor assim, presidente da República. Sério isso? No mundo. O que é? Um reptilíneo, você que está vendo... Um Hitler devia ser um reptilíneo, sim, por exemplo. Por exemplo, o reptilíneo, quando existe, dá uma olhada, ele vira, é uma pessoa que vira assim, ele tem um pescoço que parece casca. Dá uma olhada nas princesas do mundo aí, nas rainhas, parece uma casca. E aí, para você saber como é que é, a pupila dele não é redonda, é um pauzinho. Assim. Gente, é terrível. Esse povo quer acabar com o planeta. Isso aí é terrível. E assim, tomara a Deus que na sua casa, graças a Deus eu nunca dei de cara com um, é exatamente aquilo. São répteis. Eu conheço um sim, mentira que eu não dei. Mentira. Vou contar. Conta, por favor. Não posso dar nome, né, gente? Tá, estava eu. E aí ela começa a contar uma história de que ela estava na rádio e ela viu alguém famoso, não sabe se é um cantor, alguém que ela não quer citar o nome, é lógico, porque é uma mentira essa história. E aí quando ela olhou, ele saiu com um rabo gigante, um rabo de lagarto, um rabo de dinossauro. Cara, para com isso. Eu acho que as pessoas já sofrem tanto, principalmente no Brasil, que ainda vem mais emissoras de TV, pessoas como essa senhora aí, desinformando e enfiando loucura na mente das pessoas e tirando histórias que podem ser verídicas, como o caso do estudo sobre o livro de Gênesis, o estudo real sobre o livro de Gênesis, né? Não isso que as denominações religiosas colocam aí na nossa mente. Acabam desinformando e levando uma grande massa para um outro lado, ou para o lado da loucura, ou para o lado da descredibilidade total.